Fala pessoal, muito boa tarde, começando mais um BMC Talks muito especial. Lembrando que o BMC Talks é o nosso programa semanal de entrevistas aqui com os principais executivos, gestores, estrategistas do país, né? E hoje a gente trouxe, a gente tem recebido muita demanda para falar não só das empresas de capital aberto, mas principalmente também a visão da economia real. Então aqui a gente consegue fazer essa união nesse programa de hoje, e lembrando também que o nosso programa BMC Talks já está disponível em todas as plataformas de podcast do país, tá? Então, uma boa tarde também para você que está nos ouvindo pelo podcast também, né? Espalhem essa notícia que a gente já está disponível por todas as plataformas. E hoje a gente vai conversar aqui com um dos principais executivos. Para mim, é um dos melhores ativos, né? Um dos melhores portfólios, né, do setor, do segmento de shoppings, né, de malls do país. A gente vai entender o porquê, o que está acontecendo, quais são as expectativas, de falar com tudo hoje, sobre tudo, com o principal executivo, que é o Hans, tá? O Hans Christian, da Multiplan. Muito boa tarde, Hans, muito obrigado pela participação, pelo tempo. E primeiro, antes de começar a falar da Multiplan, eu queria que você também se apresentasse, porque a gente conhece muito o Hans do RI, né, de Relações com Investidores, mas a gente sabe que o Hans é realmente tem outros cargos, né? Tem uma responsabilidade absurda na empresa, e eu acho que é bom também para o investidor como um todo, porque acho que você consegue também ter uma visão do todo da companhia, falar um pouco de planejamento, de execução, enfim. Mas muito obrigado pela participação, e a gente sabe também que, além da empresa de capital aberto, a gente sabe que da importância dos shoppings no país, né? Então a gente vai falar um pouco também de 2020, 2021, os próximos anos, mas é importante também esse lado da economia real, né? A gente conhecer realmente quem está por trás das empresas, dos números. Mas, novamente, obrigado, Hans, pelo tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui, falando um pouco mais da Multiplan. Realmente, a gente hoje em dia precisa estreitar esse mercado. A gente percebe hoje em dia quantos investidores, pessoas físicas hoje em dia estão no mercado e às vezes não têm acesso fácil à informação. Então, essa iniciativa aqui a gente apoia completamente, então parabéns por ela. E, de novo, é uma honra a gente poder, então, estreitar um pouco mais essa relação. Como dito, sim, eu estou na Multiplan, na verdade, há 15 anos, e com isso eu nem me torno aqui uma das pessoas que está mais tempo aqui. Assim, a Multiplan é uma empresa muito voltada para o longo prazo, e isso acaba se refletindo em tudo. Nossa estratégia, nosso trato com pessoas, nossa visão. E por isso também eu pude, aos longo dos 15 anos aqui, trabalhar na parte de planejamento, na parte de relações com investidores, na parte de aquisições, na parte contábil, tributária. Então, realmente eu consegui ver a empresa, antes mesmo dela ser de capital aberto, antes mesmo, na verdade, ela ter a sua primeira parceria com sócios canadenses que ela tem, e junto com o mercado, ver como esse mercado de shopping centers vem evoluindo muito, mudando e se adaptando. Eu acredito que muito dessa conversa aqui também vai ser pautada exatamente por essas mudanças que são constantes nesse segmento da economia real. Muito bom. Hans, eu acho que antes de começar a falar de passado, de futuro, enfim, perspectivas para a companhia, eu acho que assim, quem não conheça a Multiplan, né, principalmente quem está nas grandes cidades, enfim, eu acho muito fácil de reconhecer, até eu brinco com o pessoal que tem algumas empresas, como o caso da Multiplan, que fazem parte do nosso dia a dia, né, como pessoas, enfim, como vidas mesmo. E a gente lembra muito do símbolo, né, dos shoppings. Acho que é muito fácil de identificar, né, um shopping da Multiplan, não só pela qualidade, enfim, mas principalmente também pelo marketing, pelo conhecimento, né, pelas marcas. Mas eu queria que você falasse um pouco também quem que é a Multiplan hoje, né, para quem não conhece, no sentido assim, de uma forma geral, qual que é o tamanho da companhia em termos de shops, de metro quadrado, enfim, quais são os principais números para quem não conhece a Multiplan, né? Perfeito. A Multiplan, ela é uma empresa de shopping voltada para o desenvolvimento, manutenção e administração de shopping centers. Então, ela é detentora de shopping centers, ela desenvolve shopping centers e ela também faz sua gestão. Ela hoje tem 19 ativos, a gente é muito focado, na verdade, na região sul, sudeste, Distrito Federal
e também em Maceió. O nosso foco é muito voltado para a qualidade dos ativos, então o Multiplan vai ter sempre ativos que são um destaque na cidade. Então, eu até brinco às vezes assim, mas qualidade, como é que você pode verificar isso? E eu posso mostrar diversas métricas por metro quadrado, eu posso falar sobre a eficiência do resultado operacional, mas no fim do dia, você conversar com seu amigo na cidade, conversar com o taxista, é, na verdade, uma das melhores formas. E a Multiplan é muito reconhecida por isso. E como você falou, a Multiplan é uma empresa muito conhecida, mas o trevo que está na frente do Barra Shopping, do Morumbi Shopping, do BH Shopping, do Shopping Barigui, do Barra Shopping Sul, assim por diante, esse sim é muito reconhecido. Então, o nosso marketing é muito voltado para os nossos shoppings, porque esses são realmente parte do dia a dia das pessoas. Então, os nossos shoppings também são muito reconhecidos por terem um mix muito completo. A gente normalmente não é pautado em varejo. Você vai normalmente para um shopping na Multiplan pensando muito mais em lazer, seu cotidiano, no prazer. Então, isso que motiva as pessoas a irem no shopping center. Aí, o conceito, né, que eu falei no começo, que há mudanças desse mercado, o conceito de templo do consumo já migrou muito tempo para ser um templo do lazer, do entretenimento, de socializar. Então, a Multiplan vem ao longo dos anos se adaptando e com isso tem hoje em dia uma liderança no setor, mas eu devo deixar bem claro, uma liderança não só que se dá no Brasil, mas no mundo. Creio que o mercado de shopping center brasileiro se adaptou muito mais rápido a esse novo mercado, esses novos hábitos, do que shoppings fora do Brasil. Então, a Multiplan sempre foi pioneira, ela foi uma das primeiras que trouxe, foi a primeira, centro médico em shoppings, fazer um cinema dentro de um shopping, fazer uma ala gourmet dentro do shopping, com não um fast food, mas sim vários restaurantes. Toda essa inovação é o que fez a Multiplan sempre se destacar e hoje ser uma empresa que, como você bem citou, faz parte do dia a dia, do coração das pessoas e não só um lugar de compras. Uhum. Vamos falar um pouquinho assim da empresa e um pouco do setor, no sentido assim, qual que é o tamanho, como é que a gente mede assim, o tamanho de uma empresa de shopping? A gente mede pelo tamanho do metro quadrado, por receita, quais são alguns principais indicadores? Acho que como a gente já tem um balanço de 2020, né? Se você quiser e puder utilizar alguns números de 2020, como que fechou, só para a gente entender um tamanho da ordem de grandeza que é a Multiplan. Perfeito. Bem, primeiramente, a Multiplan é uma empresa listada, ela é a maior empresa imobiliária do Brasil. A gente, nesse momento, tem um valor de mercado em torno de 13 bilhões de reais, mais a dívida que é em torno de líquida, que é em torno de 2 bilhões de reais. A empresa, ela teve no ano passado um lucro que beirou 1 bilhão de reais. A gente tem, obviamente, as vendas do nosso lojista chegam a 16 bilhões de reais, como foi em 2019. 2020, obviamente, foi um ano à parte. E as pessoas muitas vezes, inclusive, acreditam, né, que nesse business a venda tem uma correlação direta com o aluguel. E, a princípio, não é assim. A gente tem contratos de locação de longo prazo, indexados pela inflação, com crescimentos reais num intervalo de tempo, normalmente de 2 anos, e o nosso aluguel 90% da nossa receita de locação, que é 70% da receita da empresa, é composto por aluguéis mínimos ou considerados base, fixos, que na verdade, repito, são somente indexados e crescem de forma bem estável. Se a gente tem um aumento de vendas, isso não tem uma correlação direta com este aluguel. Então, é um setor que é muito previsível e ele ainda por cima conta com margens extremamente altas, o NOI, Net Operating Income, ou o resultado líquido operacional, a margem é de em torno de 90%. Então, se você tem uma receita muito previsível e se você tem uma margem alta, ele acaba sendo um setor muito defensivo. O que é bastante irônico na situação atual, porque a empresa tem realmente na Bolsa sofrido um pouco mais, mas com a visão talvez um pouco errônea, exatamente a correlação de vendas, exatamente para as pessoas acreditarem que é ainda muito pautado no consumo e não percebendo que até, falando um pouco de resultados aqui em 2020, no segundo trimestre, que foi o pior de todos os trimestres da história da Multiplan, onde os shoppings estavam fechados, a gente teve uma geração de caixa positiva. Então, o setor também é muito pautado pelo FFO, Funds from Operation, que é um tipo de fluxo de caixa. Isso no segundo trimestre, que foi com shoppings fechados.
O terceiro trimestre, a gente já viu, na verdade, uma retomada forte. A gente já viu os aluguéis chegando a mais de 50%. E no quarto trimestre, o aluguel já estava em 97% do que foi um ano antes. Então, essa retomada se deu muito porque os shoppings se abriram. Então, eu até converso novamente com investidores, explico que o segundo trimestre foi um teste para a Multiplan, foi quando a Multiplan pôde provar que, olha, apesar dos shoppings fechados, a gente tem uma disciplina de custo, de margens que a gente consegue gerar caixa. No terceiro trimestre foi o teste, na verdade, dos hábitos. A gente foi ver se o consumidor, após ficar 4 meses em casa, ele mudaria seus hábitos de consumo, de vida, home office, homeschooling, ao ponto de não voltar mais para o shopping. E o que foi claro é que não. O consumidor voltou, o terceiro trimestre mostrou isso, e que a gente viu que os números não chegavam a 100% em cidades que estavam fechadas, mas shoppings que estavam operando plenamente já chegava acima de 100% do que foi a venda e o aluguel no ano anterior. E no quarto trimestre essa tendência continua, e aí é um ponto específico que eu destaco aqui, eu acho que a gente pode elaborar um pouco mais, principalmente que a gente fala da economia real, que foi quando a gente testou um pouco a questão do lojista. O lojista quer voltar para os nossos shopping centers, e a gente viu nitidamente que sim, na verdade a gente teve inclusive um recorde de locação de lojas no quarto trimestre. Com isso, eu não quero dar a entender que o mercado varejista está numa situação saudável. Não, eu quero dizer que existe o que em inglês é chamado de flight to quality, ou seja, existe hoje em dia uma demanda pelos locais mais defensivos e melhores. Então, para o mercado de shopping centers, eu acabei falando alguns indicadores. Né? A gente, obviamente, vai ter, então, lucro, a gente vai ter venda, a gente vai ter o FFO, a gente vai ter o NOI, e, obviamente, a gente vai ter também a ABL, a área bruta locável, a área do shopping, que, no caso da Multiplan, está em torno de 800 mil metros quadrados. Então, hoje em dia, o Multiplan ela também é muito seletivo. Como eu falei anteriormente, tem 19 shoppings. No Brasil, existe em torno de 570 shoppings. A gente não entende que o mercado de shopping centers, você tem escala tendo muito shopping, você tem escala tendo muitos shoppings bons. E isso no Brasil ainda é algo escasso. O mercado brasileiro de shopping centers ainda tem diversos shoppings em cidades pequenas, um shopping mais frágil, um shopping voltado para o consumo, para commodity, e que ele realmente, assim como a rua, uma galeria e outro varejista que é muito focado numa compra sem experiência, tem os desafios maiores. Bons shoppings são difíceis de desenvolver, porque depende de um bom terreno, e a Multiplan é muito criteriosa nesse ponto. E também, então, ter toda uma estratégia de uma administração por trás. Então, para aquele lojista que está no shopping da Multiplan, ele vai ter uma vantagem estratégica sobre o varejo comum, porque ele vai estar integrado numa empresa que tem uma economia de escala, promoções maiores, ele está integrado ao sistema de entrega da Multiplan via Delivery Center, ele vai estar integrado ao Omnichannel. Então, a gente vê que a Multiplan se adaptou muito. A gente adicionou em termos de tecnologia, a gente adicionou em termos de mix, botando hoje em dia um mix muito mais voltado para a experiência, e a gente também vê que a gente adicionou o lojista trazendo uma escala. Infelizmente, no Brasil, existem ainda motivos para os quais as pessoas preferem ir ao shopping, seja o clima, seja a segurança, seja estacionamento, e o shopping oferece isso tudo. Então, no quarto trimestre, onde a gente ainda viu uma economia um pouco fragilizada, a demanda por boas localizações foi forte. Então, essa mudança dos malls com certeza tem ajudado, e eu tenho certeza que a gente pode evoluir mais falando exatamente como teve essa troca de mix e como teve também uma mudança na arquitetura dos shoppings, caso seja um outro ponto que vale destacar aqui. Uhum. Pô, você já deu uma aula já completa já de shoppings, mas eu queria pegar primeiro um ponto. Eu acho que até para a gente não entrar em tanto detalhe assim do passado, eu queria falar mais do futuro. Mas falando de um ponto que talvez sejam, que vai se traduzir no futuro, eu queria falar 2 pontos teoricamente negativos, mas entender no sentido assim, como é que está a situação, como é que foi 2020 e como é que está sendo. A gente tem os dados públicos até o quarto trimestre, mas esses 2 indicadores que teoricamente são indicadores ruins, né? Se você também quiser citar um pouco em relação à concorrência do setor, que são os pontos de inadimplência e vacância, né? A gente viu, pelo menos no caso de vocês, um bom comportamento, que depois a gente chega lá, acho que nesse movimento de flight to quality, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 pontos, que não é que são pontos negativos, é que são pontos para a gente medir um pouco também da qualidade do ativo, né? Entender um pouco melhor sobre isso, né?
Como eu falei no ano passado, a gente teve uma melhora bem clara. O segundo trimestre foi o trimestre mais estressante. Interessante, na verdade, foi que a gente teve aí um leve aumento de vacância exatamente no segundo trimestre, porque não a gente teve uma grande saída de lojistas, que na verdade a saída foi bem em linha com outros anos, mas a reposição foi difícil. Imagina você tentando abordar um lojista falando, então, você quer abrir uma loja agora no meio de uma pandemia? Aliás, aproveitando, como é que eu falo com você que você não está na loja, você está em casa se tratando? Então, assim, a locação foi muito baixa. E a gente viu exatamente essa locação aumentando no terceiro e, repito, no quarto trimestre foi o recorde. Então, mesmo a gente ainda estando na pandemia no quarto trimestre, mesmo ainda tendo shoppings fechados, mesmo o Papai Noel tendo que ser digital, mesmo com todas as restrições, a gente viu que a gente conseguiu abordar e o lojista identificou essa qualidade. E nossa ocupação no quarto trimestre já chegou a 95,8%. Você perguntou até referências, na verdade essa ocupação é acima da média nacional e internacional como os Estados Unidos, fora de uma pandemia, né? Então, assim, a Multiplan tem realmente uma ocupação muito maior, mas eu vou também dizer que nossa ocupação normalmente fica em torno de 97%. Então, ainda tem uma recuperação a ser feita. Mas outro ponto que você levantou foi a inadimplência. E ela também, no segundo trimestre, ela foi extremamente alta, foi um recorde, foi 16% de inadimplência líquida. Ela depois foi para 8% e ela acabou fechando em quase 6% aqui no quarto trimestre, 5,7%, se eu não me engano. Então, assim, isso demonstra uma grande melhoria. Mas a grande verdade é que para você cobrar aluguel, você tem que sempre pensar quanto eu vou cobrar de aluguel e quanto isso afeta o meu lojista, seja na questão de ocupação, ele fala, olha, esse aluguel está muito caro, eu preciso sair, ou realmente falar, olha, não tem como eu pagar essa conta por enquanto, eu vou ter uma inadimplência. Então, quando a gente vai cobrar o aluguel, a gente faz esses cálculos. E a Multiplan, como eu falei no segundo trimestre, quando a gente reduziu os custos, a gente não reduziu os custos somente aqui na sede da empresa, a gente não reduziu somente despesas financeiras, a gente reduziu no shopping, a gente renegociou com os nossos fornecedores. Então, quando o lojista, por fim, recebeu um boleto, o boleto dele, que vamos supor aqui, era R$100, sendo que 60 era custo condominiais e 40 era de aluguel, a gente reduzindo o custo condominial para 40, 30, ele conseguiu pagar um pouco mais de aluguel. Ou não, ou a gente simplesmente reduziu o aluguel e deixou ele respirar. E sendo muito sincero, a gente teve uma parceria muito forte com o nosso lojista. Ao longo de 2020, a gente conseguiu reduzir o custo do lojista em R$1 bilhão. Sendo que desse 1 bilhão de reduções, que incluem fundo de promoção, encargo, aluguel, o aluguel por si só foram 577 milhões. Quero destacar que em 2019 o lucro da empresa foi abaixo de 500 milhões. Ou seja, a gente deu de desconto no ano passado o que a gente teve de lucro no ano anterior. Então, essa parceria foi bem clara. E, ao mesmo tempo, a gente também ajudou o lojista a integrar com o drive-thru, a vender via delivery center, a participar da nossa estratégia de omnicanalidade via o multi. Então, isso tudo ajudou o lojista e por isso que você teve essa retomada. O lojista, ele topou pagar mais aluguel, como o dito, o aluguel chegou a 97% do que era o ano anterior. Ele teve uma inadimplência em queda e a gente teve um recorde de locação com ocupação aumentando. E isso se dá muito pelo relacionamento, porque se você olhar hoje, infelizmente, para a rua, você vai ver que, infelizmente, muitas lojas fecharam, salões de beleza fecharam, restaurantes fecharam, e muitos deles talvez vão demorar a reabrir. Mas a gente já viu que os salões têm migrado para o shopping, os restaurantes têm migrado para o shopping, e que isso se deu exatamente porque, da mesma forma que a gente vê mudanças na economia, e a gente vê, por exemplo, um aumento da venda online, a gente vê um aumento da demanda de varejo em shoppings. Inclusive, a gente hoje em dia, quando vai alocar, a gente começa a ver lojas online buscando estar offline também, nessa estratégia omnichannel. E a gente vê hoje em dia, a gente pegando um pouco da venda online pela nossa localização. A gente percebe que quando você antigamente comprava num marketplace, no mercado digital, você ganhava o produto em 2 semanas, depois melhorou, 1 semana, 5 dias. Mas quando você compra hoje em dia via um shopping, você consegue uma entrega em 2 horas. E essa vantagem começa a aflorar. E da mesma forma, quando você compra de um shopping, você recebe em 2 horas, de uma loja que você conhece, e que se você não gostou da cor, do tamanho, do tecido do produto,
Próximo final de semana, quando for malhar no shopping, vai para o centro médico do shopping, vai comer com seus amigos no shopping, você faz a lógica reversa. Então a gente vê exatamente que, nesse sentido, na economia real, como você citou, o Multiplan é um ponto à parte. Vou até além. As empresas públicas de shopping hoje em dia representam muito pouco do varejo, mas são empresas extremamente profissionais. Então, nós podemos, hoje em dia, pegar uma fatia do mercado ao oferecer o que a rua, a galeria e outros lugares mais frágeis não podem oferecer. Falando dessa questão um pouco mais estrutural, né? Acho que tem uma discussão, como você falou, acho que talvez mais nos Estados Unidos e um pouco menos no Brasil, mas ainda discute-se o futuro dos shoppings, né? No sentido assim, mas nessa pandemia tudo vai ser online, a hora que voltar, a gente vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, mais ninguém vai no shopping, enfim. Como é que vocês, a indústria, o segmento, está vendo esse tipo de notícia? Porque eu falo para o pessoal, assim, me perguntam essa pergunta, assim, vamos saber a opinião de quem realmente está no dia a dia, porque você acha que eles estão analisando isso, estudando, enfim, o que realmente deve ser o futuro de shopping aqui no Brasil? Vamos pensar num cenário pós-vacinas, né? Como é que você vê o segmento, não só a Multiplan como um todo, né? Não, a gente com certeza vê hoje, que eu falei no começo também, uma grande diferenciação entre o shopping, por exemplo, nos Estados Unidos e como eles são desenvolvidos na Multiplan. A gente, inclusive, vê que hoje em dia os shoppings lá fora tentam se adaptar a tendências que a gente já faz há muito tempo, né? Assim, hoje em dia a gente vê os shoppings lá fora buscando melhorar a localização onde estão os shoppings, trazendo centro médico, academia, restaurante, tudo isso que eu falei. E, inclusive, os projetos multiuso estão muito quentes. E, bem, o nome Multiplan vem de multiuso. A gente já faz isso desde que a gente fundou a empresa. Então, a gente hoje em dia está muito mais defendido. E essa questão, as nossas cidades os nossos shoppings estão no meio da cidade. Eles são extremamente bem ancorados. E isso, na verdade, gera esse fluxo fiel de pessoas. Pessoas, hoje em dia, quando elas pensam, eu vou ao shopping, não é como os Estados Unidos, que fica 30 quilômetros, 60 quilômetros de distância. Então, as pessoas não pensam, eu vou dirigir 60 quilômetros para ir para academia? Não, eu não vou para academia. É uma ótima desculpa, mas aqui essa desculpa não cola. Muitas vezes, na verdade, você mora do lado do shopping, eu trabalho do lado do shopping, estou entre dois shoppings da Multiplan. Então essa desculpa começa a ser um pouco mais complicada. Obviamente que eu também uso a mesma desculpa para falar, já que eu estou aqui, deixa eu aproveitar e comer uma sobremesa aqui no restaurante, alguma coisa, e isso contrabalanceia um pouco essa estratégia, né? Mas a grande verdade é que nossos shoppings têm, então, essa localização que é única, que se diferencia. E o mix é muito diferente no caso da Multiplan. Por exemplo, falei antes da ABL, área bruta locável, área de shopping. Nos Estados Unidos, a área de vestuário, por exemplo, é 55%. O shopping da Multiplan é 1/3. E enquanto nos Estados Unidos ele vai estar focado, talvez, em umas lojas que vocês conhecem bem, internacionais, grandes cadeias, que todo shopping, na verdade, é igual, aqui não. O Brasil tem o privilégio, se eu posso dizer assim, de ter um varejo muito mais segregado. Quando você entra num shopping, cada shopping da Multiplan é único. A gente vai tentar ter lojistas únicos e uma arquitetura única. E eu vou falar um pouco da arquitetura daqui a pouco. Mas em relação a esse mix em si, quando você vai ver, por exemplo, vestuário, a gente tenta ser um vestuário muito mais especializado, muito mais fashion. Porque cá entre nós, como você falou rapidamente, esse hábito de comprar online, você consegue comprar uma água online, uma caneta online, ou até uma camisa branca online. Mas se você for comprar um vestido, um tênis de corrida específico, quando você vai querer comprar, personalizar na loja algum produto, melhor estar lá. Então, esse tipo de vestuário que eu quero ter lá. Da mesma forma que hoje em dia, quando a gente vê a nossa praça de alimentação, ela é uma fatia pequena do que a gente tem de alimentação. A alimentação hoje em dia engloba restaurantes, cursos de culinária, delis e assim por diante. E eu posso continuar falando de vários... Aliás, eu vou ir um pouco além. Serviços, então, só mais esse, tem outro segmento, não vou detalhar tanto, mas não é mais cinema. Cinema é algo pequeno do nosso ABL. Inclusive, shoppings de referência nossos, como Barra Shopping e Morumbi, não tem cinema. Tem até cinema próximo, ok, em shoppings do lado, mas eles por si não têm. E o que eu tenho trazido nos últimos anos ao nosso shopping não é mais cinema. Não, são salões de beleza, são
óticas, são centros médicos. Hoje a gente está até falando que abriu um LAN house aqui no shopping do lado, porque isso voltou também, aquela ideia de estar junto jogando jogos, porque online não tinha a mesma experiência. Então, assim, esse tipo de lojista é que tem expandido. E ele, obviamente, obedece às leis de mercado, ou seja, quanto maior demanda por esse produto, maior vai ser o preço. Então, hoje em dia, segmentos que antigamente pagavam um aluguel menor, como alimentação e serviço, são os que mais pagam. Então, essa é uma mudança de paradigma que as pessoas, às vezes, já incorporaram na sua vida, mas não perceberam. Porque cá entre nós, se a gente for perguntar, a última vez que você fez foi no shopping Multiplan, o que você fez lá? Poucos vão responder, eu fui lá porque eu queria comprar uma água. Apesar de a gente vender essa água aqui hoje. Você provavelmente falou, fui encontrar um amigo meu, eu fui passear. Não, é que tive pro centro médico, eu fui fazer alguma lazer, experiência, assim por diante. E nesse sentido, quando a gente fala de mudanças de hábitos, a gente tem que lembrar que a essência humana de ser um ser gregário segue igual. E que se nossos shoppings não forem moldados para o varejo, e sim para o prazer, a demanda segue forte. E eu acho que essa pandemia deixou isso bem claro. Assim que os shoppings abriram, as pessoas queriam voltar. Antes de abrir, as pessoas já tinham um call comigo, falando, putz, saudade de poder ir lá comer num restaurante, putz, queria estar com minha família passeando por lá. E quando abriu, a gente viu que isso é realidade, né? E nesse sentido, a gente se diferencia muito do resto do mundo. A gente se adaptou muito. E enquanto hoje em dia os shoppings tentam mudar a ABL, a área de shopping, para atrair pessoas, a gente tenta maximizar o retorno dessa ABL e faz novos tipos de ancoragem. Ancoragem é como você atrai pessoas para o shopping. Como eu faço isso? Bem, food trucks, TED Talks, fogos de artifício, Papai Noel, pista de patinação, parques, todo esse atrativo que hoje em dia um shopping da Multiplan tem. A nossa arquitetura mudou de uma caixa fechada para ser um lugar aberto, agradável, que você quer passar horas, que você vê como extensão da sua casa, da sua sala de estar, do seu jardim. E essa mudança que a Multiplan fez é que hoje em dia faz ela ser parte do cotidiano e da parte boa da vida das pessoas. E se as pessoas quiserem ter ainda uma vida boa, estamos aqui com certeza para acolher. Então, o mercado de shopping centers mudou e com certeza a Multiplan tentou estar à frente do seu tempo, deve colher seus frutos por causa disso. Uhum. Muito bom. Hans, tem tanta coisa para perguntar que a gente pode ficar alguns dias, né, perguntando, e essa aula é muito, muito agradável, né? Mas um dos pontos que até está na apresentação de você citou, é a questão do flight to quality, né? De uma forma simples, assim, a qualidade dos shoppings são reconhecidamente muito boas, né? As qualidades em todos os sentidos, né? Só que eu queria que você conseguisse traduzir isso em número, no sentido assim, por conta disso, a gente conseguiu uma margem melhor, um FFO melhor, quanto que isso traduz em preços melhores, médios para a gente, enfim. Como é que o acionista traduz toda essa qualidade? Porque eu sempre falo, a gente tem outros shoppings de capital aberto, a gente tem fundos imobiliários, mas como distinguir realmente, assim, a Multiplan realmente precisa de um prêmio, merece um prêmio porque é um ativo melhor, né? Então, assim, eu queria que você conseguisse traduzir em alguns números para a gente aqui essa qualidade, né? Essa qualidade, você pode ver que em vendas por metro quadrado, a Multiplan é muito superior a outras empresas, se você for ver em termos de receita. Se a gente for ver, inclusive, eu falei, a Multiplan é a maior empresa de mercado, mesmo que ela não tenha o maior ABL, porque a gente foca exatamente nessa qualidade e eficiência. Nossa margem, inclusive, que eu falei, margem anual de quase 90%, margem EBITDA quase assim, acima de 70%, margem de lucro acima de 50%. Então, nesse sentido, ela é muito eficiente. Mas eu acho que nesse ponto que você falou do varejista, né, que esse, por fim, é parte da nossa cadeia de clientes, ele consegue ver o benefício da Multiplan de duas formas. Primeiro, ainda usando exatamente esses números, é o custo de ocupação. Quanto ele gasta da venda dele para estar naquele shopping? E a gente viu claramente que no custo de ocupação, que estava em torno de 12%, a participação de condomínio e fundo de promoção, esses custos dele caíram de 5% para 3%
e com isso ele conseguiu capturar mais aluguel. Então isso foi algo que a nossa eficiência ajudou a Multiplan a cobrar mais aluguel. Mas tem uma parte do lojista que vale destacar, e falando de uma forma numérica mesmo. Hoje em dia a gente percebe que quando a Multiplan oferece ao seu lojista a custo de eletricidade, porque a gente tem uma estratégia de sustentabilidade de longo prazo com painéis fotovoltaicos, a luz é 50% mais barata. Então, imagina você é um salão de beleza e você tem seus custos de eletricidade. Pois bem, vou cortar pela metade. Imagina que você, na verdade, é um restaurante e você precisa de vagas. Você vai realmente ter vagas ou você vai aproveitar a estrutura do shopping? Você é um fast food. Você vai limpar seus talheres ou você prefere que tenha uma Multiplan limpando os talheres de uma forma organizada, unificada, eficiente, barata, que inclusive ainda vai utilizar aquelas sobras orgânicas para transformar em adubo para melhorar os parques no entorno? E ao mesmo tempo, quando você faz esses parques, quando você faz essas festas, esses eventos, você vende muito mais, como eu já falei, em termos de venda por metro quadrado. Então a gente acaba percebendo que a gente agrega para o lojista trazendo mais venda, menos custos, mais exposição e um novo canal de venda. Porque quando você entra na Multiplan, você vai estar vendendo na loja física, mas você também vai estar vendendo no multi, você vai estar vendendo no online. Então, a gente oferece ao lojista, na verdade, um retorno muito maior. E toda crise acaba provando isso, que o barato sai caro. Então, quando a Multiplan cobra, sinceramente, mais aluguel por metro quadrado, é porque ela também oferece mais venda. Entrando um pouco na matemática aqui, supondo que você é um lojista focado em produtos mais de alta renda A e B, que é o foco da Multiplan, e você consegue vender no shopping da Multiplan 10% a mais. Quando a alavancagem operacional, provavelmente seu lucro não vai aumentar 10%, ele vai aumentar 15%, 20%, 30%. E é por isso que a gente consegue cobrar talvez um aluguel 15% maior, porque no fim do dia o lojista vai lucrar mais com isso. Então a Multiplan se destaca por isso. A gente é uma empresa que vende mais, e cobra mais, tem uma eficiência maior, e no fim do dia o lojista fala, essa empresa faz eu me destacar no setor, essa empresa faz eu estar nadando mais rápido do que uma concorrência e talvez mais rápido que o tubarão. Essa empresa eu percebi que na pandemia me ajudou, ela me deu reduções, reduziu custos, me entregou novos canais, fez propaganda, e essa qualidade que não se dá só no ativo, mas no relacionamento com o lojista, faz a empresa se destacar e ter um prêmio em relação ao resto do setor. Maravilha. O Hans, eu queria só para aproveitar também, para a gente falar um pouco de futuro, né? Tem alguns lançamentos para acontecer, lançamento de shopping novo, expansão. Eu queria que você falasse um pouco, né, um grande resumo, você conseguir, né, resumir todas as principais iniciativas, né? E também como é que isso se traduz em receita, em fluxo de caixa, enfim, quando que começa a entrar esses resultados, né? Por exemplo, a gente tem um Jacarepaguá entrando no final do ano, a receita só entra no final do ano, enfim, como é que é esse movimento dentro de um shopping center, né, no lançamento? Não, ótimo ponto, e eu acho que a questão de timing que você levantou é essencial. Porque qualquer shopping que você quer desenvolver, ele tem que passar por achar um terreno, ter uma opção para aquele terreno, depois aprovar o projeto, depois lançar, depois locar, depois começar a obra para então inaugurar. E em grandes cidades, que é o foco da Multiplan, esse processo é muito demorado. A gente pode estar falando aqui de um processo de 7 ou mais anos. Então, a Multiplan, nesse momento, tem que estar trabalhando nisso. Então, nesse momento, a gente tem um shopping que está sendo entregue, que é o Jacarepaguá, vai ser entregue no fim desse ano, está muito bem locado, assim, no qual mesmo a gente mencionou, que já está quase 80% locado naquela data, e que a obra também está de acordo com o plano e vai abrir no final desse ano. A demanda de lojistas para abrir já está muito alta, assim, já tem dono de loja no shopping pedindo para começar a obra, tipo, calma, daqui a pouco você começa, mas... então, assim, isso é muito revigorante, é muito bom ver que as pessoas também têm uma visão além da pandemia. Porque cá entre nós, essa pandemia realmente é uma distração, mas ela deve passar. O que é bom, é ruim, tudo passa, e a gente aqui está contando os dias para isso. E assim é com qualquer projeto nosso. Assim, a gente tem que pensar nele hoje,
mas não porque agora é o momento, não porque o momento vai ser daqui a 2, 3 anos. Então, sim, a gente tem hoje em dia mais 200 mil metros quadrados de ABL a desenvolver só em expansões. O mercado sabe que nossa vontade de ter uma nova expansão no Barigui, em Curitiba, são outros 16 mil metros, ou seja, é uma área muito grande. Metade dela, inclusive, é centro médico, bem em linha com o que eu venho falando sobre o novo mix. A gente tem no Diamond Mall uma outra expansão que a gente também quer lançar o mais breve possível. Além, de novo, são 200 mil metros quadrados. A gente também tem outros greenfields que a gente está trabalhando, a gente não dá detalhamento sobre isso, mas a gente sempre vai buscar novos greenfields, que são novos shoppings, em grandes cidades. A gente entende que talvez regiões como a Barra da Tijuca tenham bastante shopping, mas tem muitas cidades do Brasil que têm regiões muito mal servidas. E difícil achar o terreno, mas eles existem. E, por fim, eu não posso deixar de citar nossa estratégia multiuso. A Multiplan detém 1 milhão de metros quadrados de área privativa a serem desenvolvidos no entorno do seu shopping. São prédios residenciais, comerciais, a parte de hotel, todos integrados aos nossos shoppings. Essa é uma receita que nos últimos anos foi muito prejudicada pelas crises econômicas e políticas que a gente teve no Brasil, mas que nesse momento tem ganhado bastante força. Então, é uma veia de receitas que estava um pouco mais seca e que vai começar a fluir fortemente de novo no futuro, se o mercado permitir. Mas nesse momento, já vemos a demanda para projetos multiuso, porque eles são o que a gente vê no futuro. São essas cidades de 5 minutos, onde você mora, trabalha, tem um centro médico, academia, tem um supermercado, tudo integrado. A demanda para esse produto é grande e, com isso, a Multiplan deve voltar a ter esses projetos no futuro. Muito bom. Ô, Hans, eu tô um outro assunto assim, que tem tanto assunto para a gente conversar, mas acho que 2 assuntos importantes aqui. Primeiro, vocês têm um valor justo aqui, até apresentado nas divulgações aí, contábeis, um valor justo, né, das propriedades. Você acha que essa é uma das formas para a gente fazer uma avaliação para saber se está descontado ou não um ativo, né, do setor? Até você colocando, você acha que deveria ser considerado, por exemplo, já as expansões, enfim, até os lançamentos? Essa era a primeira pergunta. Depois eu volto com a segunda pergunta, que é um pouco mais em relação à estrutura de capital e uma pergunta que acho que você deve receber sempre, né? Perfeito. Bem, falando do valor justo, né, a Multiplan ela tem propriedades para investimento, que são basicamente nossos shoppings. A gente também tem 2 complexos de torres comerciais que eu acabei não citando, mas que também acabam entrando nesse cálculo, e eles se referem somente a isso. Assim, nesse valor justo, a gente não está considerando potenciais projetos futuros de novos shoppings, e em termos de expansão não considera esses 200 mil metros quadrados. Então, basicamente, é o valor justo das propriedades existentes. E esse valor justo está acima de 20 bilhões de reais. E como eu citei anteriormente, a gente tem hoje em dia um valor de mercado está em 12, 13 bilhões, mais a dívida líquida. Ou seja, realmente há um desconto muito grande em relação a esse valor. E a grande verdade é que o mercado de shopping centers ele tem uma visão de muito longo prazo. Então, quando você vai negociar hoje a aquisição e venda de um shopping, ele tem um preço muito diferente do que a gente vê no mercado de bolsa. Quem está errado, eu não vou começar a entrar nesse tipo de discussão, mas a grande verdade é que se você hoje em dia vê até comunicados no mercado, a gente vê uma diferença muito grande do que se chama de cap rate. O que é cap rate? É aquele resultado operacional líquido que eu citei anteriormente, o NOI, dividido pelo seu preço. Então, o próprio Multiplan, se você pegar então o resultado operacional líquido dela e dividir pelo valor da empresa dela, que é o valor na bolsa mais a dívida, você vai ver que a gente estaria aí num número, dependendo de 2019, você vai pegar uma projeção que eu obviamente não posso citar, mas que seja em 7% ou 8%, dependendo da sua análise, é muito diferente do que a gente vê acontecendo, sendo vendido. Quanto menor o cap rate, mais vale aquela empresa ou aquele ativo. Então, o Multiplan, por exemplo, vendeu uma torre corporativa no ano passado, e essa que não seria um ativo core da Multiplan, ou seja, um dos principais ativos da Multiplan, que a Multiplan é uma empresa mais voltada para shopping, vendemos a um cap rate, uma rentabilidade
dependendo do cálculo de novo, em torno de 6%. Ou seja, a gente vendeu uma torre que não é o foco da empresa a uma avaliação acima da avaliação da empresa, aqui usando, de novo, a métrica de cap rate. Então, assim, existe aí realmente uma diferença. A gente respeita o mercado e a gente também sabe que o cap rate é só propriedades. Você tem aqui, talvez, custos tributários, devem ser considerados, mas também não considera expansões, mas também não considera multiuso. Então, tem muitos outros pontos que devem ser considerados. Mas, de uma forma geral, eu diria que existe hoje em dia uma diferença em relação ao valor dos ativos, a valor justo e o de mercado. Quero também destacar que, por exemplo, taxas de juros, apesar de estar falando de um aumento nesse momento, sofreram fortes reduções. A NTN-B também, agora subindo, ainda está muito abaixo do passado. E isso refletiu no preço tanto da NTN-B quanto taxa de juros, quanto até no IBOV, e talvez nem tanto a nossa ação. Tanto que a gente hoje em dia está, desde o final do ano passado, bem abaixo do desempenho do IBOV. Só para entender essa métrica em relação ao valor justo das propriedades, historicamente, não só a Multiplan, o setor, ele é avaliado próximo, né, desse valor justo, com desconto ou com prêmio? Só para entender um pouco o histórico, depois eu acho que a análise fica mais para a responsabilidade nossa, né? Sim, normalmente mais próximo, podendo ficar um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo do momento do mercado. A gente tem que entender, por exemplo, quando a Multiplan vai desenvolver mais shoppings, né, isso não vai estar no fair value, no valor justo, mas o investidor tem que considerar isso na análise. Então, ela normalmente pode ficar com o valor de mercado acima do valor justo. Por outro lado, se existem aqui outras questões de custos não recorrentes, sejam impostos, seja o que for, ou uma perspectiva de crescimento pior, pode ser que a ação fique abaixo do fair value. Nesse momento, por exemplo, acredito que fechamento de shoppings criam aí um news flow, uma visão mais pessimista do shopping, ele acaba tendo um valor justo acima do valor da ação. Devo só destacar que o valor justo e o valor da ação não são paralelos perfeitos. Como dito, uma coisa é a propriedade para investimento, são os shoppings, e outra coisa é a empresa como um todo. A empresa como um todo tem dívidas, ela tem impostos, ela tem crescimento futuro de multiuso, então são vários pontos que devem ser considerados. Então, o fato dela estar acima ou abaixo quer dizer também alguma questão de perspectiva e pontos específicos da empresa. Usando um termo mais técnico, a propriedade para investimento ela tem que ser considerada com base numa análise neutra de mercado. Ou seja, quanto valem esses shoppings para uma pessoa que é um comprador padrão desse mercado. Então, para fundos imobiliários ou até fundos de pensão, eles têm hoje em dia um benefício tributário que empresas que ainda estão crescendo não têm. Então, isso faz com que eu tenha que considerar a visão deles, apesar da Multiplan ser uma SA. Mas aqui eu acho que eu entrando em muitas questões técnicas. A sua pergunta foi mais clara e, repito, realmente pode ficar acima ou abaixo, dependendo das premissas consideradas. Não, acho que é perfeito, assim, pelo menos a nossa análise aqui, sem falar da Multiplan, né, porque senão a gente não vai privilegiar a Multiplan, mas, assim, tem empresas com 30%, 40%, 50%, 70% de desconto em relação ao que seria o valor das propriedades. Parece, assim, que o setor inteiro está passando por uma promoção de final de ano, está passando por um momento aí excessivo, mas deixa essa análise, a recomendação aqui para a gente aqui para o lado de cá. Mas falando um pouco da estrutura de capital da Multiplan, agora assim, especificamente, pelo menos os números até o final do ano, né, 2020, eles mostram um conforto muito grande, né, da estrutura de capital. Quais são os próximos passos no sentido, assim, ver mais expansões, recompra de ação, dividendos, o que o investidor pode esperar para 2021, 2022, enfim, como de repente, melhorar, né, utilizar melhor essa estrutura de capital que está bem confortável, né?
Bem, como dito, a gente tem uma situação bastante confortável, a gente tem hoje em dia na métrica dívida líquida pelo EBITDA um múltiplo de 1,57 e a gente tem o covenant mais baixo em 4. Isso demonstra claramente que a gente pode ainda buscar mais alavancagem. A gente também tem que ter a prudência de ver como vai ser a evolução do EBITDA nesse cálculo, mas de forma geral, a gente obviamente tem hoje em dia um caixa de mais de 1 bilhão, o qual deve ser visto de uma forma estratégica. Mas, como eu acabei de dizer, a Multiplan, ela ainda tem muito a ser desenvolvido. O Jacarepaguá terá um desembolso, expansões podem ter desembolso, projetos multiuso podem ter desembolso. Então, a gente realmente precisa ter, hoje em dia, uma estrutura de capital para balizar esse crescimento futuro. A gente, nesse momento, está numa situação, mas que a gente tem que se preparar para os próximos 2, 3, 5, 20 anos. E, para isso, você já tem que planejar isso tudo hoje. A gente também usou parte do nosso capital para fazer recompras, mas não é uma estratégia que a gente tem feito com muita frequência, mas a gente tem feito nesse momento também. E o futuro, ele vai ser exatamente pautado por isso. Não só as operações existentes, mas também as futuras. No entanto, eu até destaco um ponto que é interessante analisar. As operações atualmente têm ainda um desvio do aluguel em relação aos contratos. Porque quando a gente verifica que o aluguel, o quarto trimestre, chegou a 97% do ano anterior, isso não significa que a gente chegou a 97% do contrato. Como eu falei no começo dessa conversa, os nossos contratos são indexados pelo GPDI, tem crescimento real. Então, entre 2019 e 2021, existe ainda um aumento contratual de bastante substancial. Lembrando que o GPDI no ano passado chegou a 25%. Então, a nossa meta, considerando os contratos do lojista, é crescer mais, é superar a marca de 100%. Como, inclusive, a gente já viu em shoppings no quarto trimestre. Repito, os números que eu falo até agora são médias, mas existem shoppings que abriram por 100% das horas, mesmo ainda não podendo fazer vendas, tem restrições de capacidade, e já estão acima de 100%. Então, nossa meta não é 100%. Nosso contrato não se limita a 100%. Então, existe ainda dentro da Multiplan um crescimento que vai além do crescimento de ABL, de multiuso e por diante. Então, quando a gente pensar no futuro da empresa, a gente deve criar mais geração de caixa e esse sim, a gente volta para a discussão. Quanto você vai gastar em multiuso? Quanto você vai gastar em expansões? Quanto você vai gastar em greenfields? Quanto você vai gastar em juros capital próprio? Né? Que a gente tem, na verdade, ido até o limite, né? Pagando 270 milhões no ano passado. Então, assim, isso tudo vai depender um pouco desse fluxo de caixa. Mas a Multiplan é uma empresa que não tá achando, que vai buscar crescer e não se manter nos níveis atuais. Muito bom. Eu tenho várias perguntas aqui, Hans, mas a gente já, como eu falo, o papo bom passa rápido, né? Mas deixa eu só terminar duas perguntinhas rápidas. Uma que que você pode ser só eu brinco de yes or no question, não sei se é sim ou não, né? Resposta direta, que é um assunto dessa semana, desses últimos dias, que eu só queria perguntar a sua opinião, né, como executivo de uma companhia, que alguns analistas, enfim, foi uma discussão de que os ativos poderiam se transformar, de outros cases, não necessariamente Multiplan, transformar em fundos imobiliários. Isso poderia gerar valor para o acionista desse ativo aqui do equity, né, do acionista aqui. Primeiro, são duas perguntas em uma, né? Se você concorda, se acha que pode gerar valor, ou não faz sentido. E segundo, depende do cenário. E segundo, se a Multiplan poderia, em algum momento, fazer esse movimento, né? Essas são duas perguntas em uma, né? Depois eu volto com a última. Perfeito. Infelizmente, não é uma questão de sim ou não, é uma questão de depende. A gente tem que entender que fundos imobiliários, um dos grandes valores dele são as questões tributárias, isenção de impostos. Mas isso tem, na verdade, uma questão de, primeiro, quando você for criar esse fundo imobiliário, você vai ter que pagar ganho de capital sobre essa venda. Quando você criar esse fundo imobiliário, você talvez não vai ter um benefício mais da depreciação. Quanto é a sua depreciação? Esse fundo imobiliário vai estar os dividendos sendo pagos diretos para o beneficiário, vai ter uma SPE, uma empresa que vai estar operando no centro de R$1.000. Tem várias nuances para a gente poder responder essa pergunta. Agora, existe algum caso de shopping que um fundo imobiliário possa fazer sentido?
Sim, existe. Mas eu diria que são casos mais específicos do que de um caso genérico. Uhum. Maravilha. Muito bom. Ô, Hansa, eu acho que, deixa eu ver, eu tinha uma última pergunta, mas essa aqui são as últimas perguntas. Deixa só para você passar o recado final, mas eu queria que você passasse o recado final com uma pergunta específica. Que você falou assim, a empresa gerou muito caixa em 2020, ou seja, nesse ano 2021, que tende a ser um ano melhor, um ano mais forte, né? A gente tira essa exceção agora, esse momentânea, né? Vamos entender assim, mas tende a ser um ano melhor. Se a gente olhar para essa métrica, FFO, você acha que deve ser um ano parecido, melhor do que foi 2021? Como é que a gente consegue, 2020, né? Como é que a gente consegue ter pelo menos uma projeção, uma expectativa do que deve ser o ano de 2021, né? Perfeito. Bem, o nosso FFO, ano passado, foi muito beneficiado exatamente por nosso projetos multiuso da Multiplan. Então, a gente acabou tendo a oportunidade de vender, como eu citei anteriormente, até uma torre corporativa. E ela trouxe para a gente um FFO de quase R$500 bilhão. A gente tem outras oportunidades dessas? Bem, os nossos ativos são muito cobiçados no mercado, a gente poderia aproveitar e vender. Lembrando que a gente vendeu essa torre por R$810 milhões e a gente teve um custo de desenvolvimento de 270. Vamos vender algum outro ativo? Já foi anunciado a venda de outro ativo? Não. Mas eu acredito que a gente tentando ver a Multiplan, não só no projeto Multiuso, mas na parte de shoppings, a gente deveria ter um ano melhor do que no passado. Lembrando, a gente teve shoppings fechados por 5 meses. Eu espero que isso não se repita. Então, vendo os nossos shoppings, e eu acredito que quando a gente for calcular o percentual de horas em operação, eu espero que esse número melhore. E com isso, eu espero que as vendas melhorem e que o nosso aluguel melhore. E, por fim, finalmente, chegando ao FFO. E assim, se é para já talvez até encerrar com isso, esse é o ponto-chave. O que eu estou esperando nesse momento é que a vacina chegue para todos. Eu acho que nesse momento a gente fica perpetuando a situação, mas que ela é temporária. O Brasil é um país grande que por si só tem o desafio de vacinar, mas as pessoas aqui querem ser vacinadas. As vacinas estão sendo compradas e isso vai fazer com que as pessoas possam aos poucos, voltar à sua vida. E o que a gente percebe claramente é que dentro dessas vidas, dentro desse amor de viver, de curtir a vida, existe o shopping. Então, essas vacinas vão abrir as portas dos nossos shoppings, vão abrir os braços dos nossos parentes que nos aguardam para ter um almoço. Aguardam também as academias, nas quais a gente talvez tem que pagar um pouco o custo de ficar em casa. Nos aguardam também os centros médicos, que agora não fazem mais exame de Covid, mas vêm falar como sua saúde está melhorando. Vão estar abertos os nossos salões de beleza para você se preparar para as festas que voltam. Voltam nossas festas no shopping, vem para os nossos desfiles. Papai Noel vai poder abraçar a sua filha e não ser mais digital. Isso tudo a gente quer que volte. O shopping é a parte feliz da vida do brasileiro. O Multiplan vem se esforçando para isso e a gente está aqui só esperando para poder tornar a vida do brasileiro melhor e com isso que a gente tenha uma saúde física e financeira melhor no país. Então esse aqui seria a minha visão para 2021, que seja um ano de retomada. Não poderia termos terminado com um recado melhor. Eu concordo 100%, faço das suas também as minhas palavras. Muito, muito gentil, muito obrigado, né, pela palavra, pela aula, né, pela disponibilidade. E esperamos sim estar junto novamente, né? A gente continua muito otimista e esperançoso. Muito obrigado pela disponibilidade sempre, e manda um grande abraço para todo o time da Multiplan. Com certeza a gente vai estar junto o mais breve possível. Perfeito, muito obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade, e estamos aguardando todos os nossos shoppings, e darei os abraços aqui a toda essa equipe, e também a vocês, de novo, parabéns pela iniciativa, contem com a Multiplan. Queremos ajudar o investidor a entender melhor o setor, queremos que ele tenha uma decisão de investimento pautada em informações, e nada melhor do que esse canal. Então, muito obrigado. Obrigado, Hans. Então, uma ótima tarde. Até a próxima. Boa tarde. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Hans, que ele é diretor de Relações com Investidores e de Planejamento da Multiplan. A Multiplan, para mim, é um dos melhores ativos, né, portfólios do país de shoppings.
E a gente acabou de ver aqui o que esperar, o que a companhia está realmente se planejando, expansões. Foi realmente uma aula aqui do time da Multiplan. Para quem não conhece, né, acho que todo mundo conhece, Multi3 é o código de negociação da Multiplan aqui na nossa B3, tá bom? E para todo mundo que também está acompanhando no podcast, né, um grande abraço, né, divulguem para todos aí, a gente está toda semana aqui com grandes profissionais, executivos, estrategistas do país para levar o melhor conteúdo para você, tá bom? Então tenha um ótimo final de semana. Semana que vem a gente tem mais BMC Talks muito sempre especial. Passem os nomes também que você quer ver por aqui, tanto aqui na telinha da BMC News, como também nos podcasts, nas todas as plataformas de podcast, tá bom? Um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal!